relacionados à doutrina dos espíritos. Corre sempre assim. Placa. Basta ali, tem. Pronto. Perfeito, vamos lá então. Opa, agora está. Tendo que saudar novamente os nossos internautas, né? Acho que não ouviram nada, só ouviram meus lábios aqui mexendo. Então, meus amigos, segunda-feira temos esse trabalho, terça-feira também, e terça-feira o único detalhe é que é voltado para os nossos irmãos que são dependentes químicos, né? Para os seus familiares, aberto àqueles que quiserem vir, trazer os nomes, objetos pessoais dos irmãos, para vibrações. Às quartas-feiras o trabalho é à tarde, né? Às 14h. Às quinta temos esse mesmo horário, o encontro também, mesmo estilo, palestra e passes. Na sexta-feira, descanso, não trabalhamos. Temos que descansar também. Os espíritos também. Será que eles descansam? Não sei. Na sexta-feira? Ah, então não tem descanso. Eu vi aqui. Então não tem descanso, é sem descanso. Nos cursos. E aí no sábado, ao sábado é 17h10, um horário bem especial, né? 17h10. Também palestras com passes. Aos domingos é de manhã, um horário super gostoso, às 10 da manhã. Um horário gostoso, já participei várias vezes, acho super legal no domingo participar. Também é palestra e passes. E além disso nós temos a cesta básica, né, que é um trabalho social importante, que as casas espíritas desenvolvem, é um trabalho de suma importância, para a gente ajudar os irmãos em necessidade. Aqueles que quiserem participar doando alimentos não perecíveis, fiquem à vontade, não tem quantidade estabelecida, qualquer quantidade ajuda a cesta básica, tá? Atendemos aí quase 60 famílias já, graças a Deus atendemos 60 famílias da região. E a livraria também está à disposição, aqueles que gostam de ler, podem adquirir os livros, a Sandrinha sempre traz bons livros aí, tanto da codificação como os livros relacionados à codificação. Muito bom, está dando uma passadinha lá e verificando, tem vários títulos, vários estilos, tá? E o que mais que nós temos aqui, que estamos fazendo aqui? Temos a nossa viagem. Aí nós vamos fazer uma viagem no final de outubro, dia 31, vamos sair dia 31 de outubro e vamos voltar dia 2 de novembro. Essa é uma viagem para Uberaba, lá no Bacelli. Vocês sabem, o Bacelli continua no mesmo lugar que o Chico trabalhava, né, no mesmo centro que o Chico fundou. E ele está lá, continuando o trabalho de psicografia. Então, nós vamos até lá, é o primeiro ponto de visita, é no Bacelli, às 6 horas da manhã, é uma hora legal. E depois de sair lá do Bacelli, vai para Araxá, lá no Sesc. SESI ou Sesc? Sesc, né? No hotel, no alojamento do Sesc, almoçamos lá, descansamos um pouco, e à tarde vamos visitar o Tadeu, não é isso? Tadeu também é um irmão nosso, que tem um trabalho muito bom, social e de caridade e lá em Araxá, um trabalho que é reconhecido no mundo todo, recebe, inclusive, colaboração e ajuda do mundo todo. E depois voltamos para o alojamento, né, jantamos, dormimos, no outro dia nós vamos lá para Sacramento, não é isso? As termas. Ah, também vamos nas termas? De novo? De novo? Ah, então vamos lá visitar lá o santuário da Dona Beja, né? A gente vai da Dona Beja, então, as termas, muito bonito, está lá ainda.
uma coisa muito clássica, né, que foi o furor assim nos anos 50, né, muito bom, nos anos 50, 60, ele foi muito famoso, né? E depois, vamos lá vamos para Sacramento ou não vamos? Não vamos para Sacramento então dessa vez? Ah, poxa, tinha a proposta original era ir para Sacramento, né? Mas tá bom, então tá ótimo, é isso aí. Então, Uberaba, Araxá, depois lá as termas lá de Dona Beija. Perfeito? É bom essas discussões que a gente se diverte, a gente conversa, a gente vê o trabalho de irmãos nossos interessantes, né? Tem muitos irmãos nossos, graças a Deus, nessa terra abençoada, trabalhando em prol de Jesus, fazendo um trabalho anônimo, mas de profunda e fundamental importância. Perfeito? Muito bem. E não esqueçam que a casa também tem seus cursos, viu, gente? Quem quiser começar a estudar a doutrina, quiser aprender um pouco mais sobre a doutrina dos Espíritos, conhecer um pouco mais Jesus também, está aberto os cursos, tá? Estão sendo todos convidados a participar dos cursos, qualquer um pode participar, são abertos, e aproveitem a oportunidade para aprender um pouquinho mais, nunca é demais aprender, tá bom? A partir de fevereiro tem as inscrições, né? Os cursos regulares começam em fevereiro, tá? Então vocês vão pensando já, vão lendo alguma coisa, passam na livraria, compram alguns livros e depois venham aos cursos. É importante aproveitar essa reencarnação, esse despertamento e aprender um pouco mais, tá? É sempre bom. Bom, dado esses recadinhos, vamos então nos preparar para a nossa reunião, porque na vida tudo tem que ter preparo, né? Tudo nós temos que nos preparar. Então, para receber essas energias gostosas e saudáveis, que com certeza irá rejuvenescer o nosso corpo e o nosso espírito, nós temos que nos preparar. Então, vamos nos colocando mentalmente à frente de Jesus, o nosso Mestre. Vamos escolher uma figura de Jesus que mais nos agrade, mas Jesus vivo sempre em nossos corações e nossas mentes. E ali, sentindo a aura de Jesus já nos envolvendo com aquela ternura e aquela toda a energia, vamos dizendo: Mestre Jesus, querido amigo e irmão maior, que a tua presença amorosa seja entre nós, nesta casa de caridade, nesta noite, através dos seus mensageiros de luz. Mensageiros de Jesus, agradecemos o carinho de todos vós, nossos guias, nossos mentores, nossos guardiões, os irmãos que dão a sustentação dos nossos trabalhos, que nos recebem de braços abertos para mais uma noite de convívio. Queridos amigos, que o Pai nos envolva a todos em luz, em paz, para que possamos receber, para que possamos aprender, para que possamos refletir sobre as lições do Mestre Jesus. E que a paz permaneça conosco até o final dos trabalhos, que assim seja. Hoje, para a nossa reflexão, o Jurandir vai discorrer sobre o tema do Fonte Viva, né, do Emmanuel, na obra de salvação, é isso? Obra de salvação. Isso, na obra de salvação. Que ele seja bastante inspirado e bem abençoado pelos nossos irmãos espirituais. Bem, boa noite a todos, meus irmãos, minhas irmãs. Com muita alegria que nós estamos aqui, como ele falou, vamos estudar um pouquinho, né? Estamos sempre aprendendo, mas para chegar à perfeição vai demorar muito, né? Então a gente tem que começar a dar o primeiro passo, estudando, trocando ideias. E o principal são as leis morais, né? Que aqui da Terra nós sabemos que estamos indo muito bem, né? Indo bem até demais, porque o progresso já se instalou, né, intelectualmente, a tecnologia, a ciência, tudo está caminhando às mil maravilhas. Só que a moral é que deixa a desejar. Por isso nós estamos vendo todos esses barulhos por aí, né? Ainda existe guerra, conflitos, existe ainda aquela ambição desenfreada do homem que causa toda essa desarmonia no planeta. Mas isso um dia vai terminar também, né? Porque Deus é muito bom, é nosso Pai, mas a sua justiça caminha e uma hora nós vamos ter que nos ajustar com ela, né? Então nós estamos aqui para falar hoje de um tema do livro Fonte Viva, é uma obra do Emmanuel, psicografia do Chico Xavier, né? E quando nós falamos
o Emmanuel, nós lembramos que ele analisa muito o aspecto de Paulo, né? Do cristianismo nascente de Jesus e de todos aqueles que se envolveram na causa do Cristo, todos aqueles que passaram por períodos difíceis na vida, porque abraçaram a bandeira cristã, né, de Jesus, e deixaram para trás tudo aquilo que era engodo, que era, enfim, era aquela fantasia e tudo aquilo que envolvia os homens, mas que os interesses mesquinhos, materiais, falavam sempre mais alto. Por isso que Jesus não foi muito bem aceito na sua comunidade, pelo menos aquele pessoal que tomava conta, dominava a religião, falavam da espiritualidade da sua maneira, né? Mas eles sabiam dos seus desenganos, mas eles gostavam mais da forma do que do interior, né? Mais da letra do que o espírito que vivifica, né? Então eles analisavam sempre pelo exterior das coisas, que ficava muito mais fácil. E Jesus não, Jesus veio, bateu de frente, explicando que o homem precisava amar os seus semelhantes, né? Para ser feliz, precisava aprender a perdoar a todos, indistintamente, não 7 vezes, mas 70 vezes, 7 vezes, como o Pedro perguntou e Jesus lhe respondeu, que ele insistia, né? Mas como? Mas eu vou ficar perdoando? Sim, quantas vezes for, incondicionalmente, né? Todos nós precisamos do perdão. E Jesus, então, não deixava nenhuma dúvida, chegava ao ponto de dizer que nós precisávamos amar os nossos inimigos. Então, imagina aquele povo, como que podia compreender essas palavras do Cristo, né? Então, nós vemos aqui, nessa passagem de Paulo, uma das epístolas que ele escreve aos Colonicenses, né? Tessalonicense, desculpe. Nós temos esses nomes antigos, né? Porque Deus não nos tem designado para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Capítulo 5, versículo 9. Então, Paulo, nessa época, ele corria todas as igrejas, porque naquela época nós não tínhamos esse meio fácil de transporte, de comunicação, era no pé mesmo, nós tínhamos que andar muito, ou então, quando muito, um semovente lá, um burrozinho, né, para poder levar as suas mercadorias, aquilo que nós já sabemos, né? Então não tem, eles tinham que ir mesmo a pé. Então eles corriam 50, 60 quilômetros, não é? Se bem que a região, hoje, nós correríamos isso rapidamente, com o meio de transporte moderno, mas naquele tempo eles iam visitar as comunidades, criavam as suas igrejas, né? Mas antes de chegar aí, Paulo passou por todo aquele período negro da sua vida, quando ele foi um dos maiores perseguidores do cristianismo nascente. E nós estávamos dando até uma lidinha muito rápida, porque nós já lemos o Paulo Estevão uma vez, precisamos reler novamente, é uma história que não sei se alguém já leu, é muito interessante, conta toda a vida de Paulo, né? Desde que ele era o grande doutor da lei, no Sinédrio, e tanto é que ele ia pegar o lugar do Gamaliel, que era um dos maiores conhecedores do Velho Testamento, das Escrituras, e ele ia levar até a noiva para passear na cidade, e ia levar a noiva para ver um daqueles que desertaram das fileiras como judeu, aceitou Jesus, e esse alguém, porventura, era uma pessoa que a noiva dele estava procurando muito, né? Se chamava Ezequiel, e era irmão dela, mas ele se apresentava como Estevão naquele tempo, né? E trocou o nome. E o noivo dela, que era o Paulo, ia levar a moça à cidade, mas queria que eles já estavam noivos, já estavam preparando já o casamento, né? E a moça ia ver a execução daquele Ezequiel, daquele Estevão, que ela nunca imaginava que era o irmão dela, que ela estava procurando há muito tempo. O pai também foi torturado, assassinado, né? Então ela já estava muito fragilizada, e ela não queria ver essa coisa, né? Esse sacrifício todo, essa execução, que era praticamente, era uma execução sem nenhum outro meio, não tinha mais nenhuma questão a favor daquela criatura. Se bem que ela ainda pediu, procure junto a essa pessoa, veja se ele ainda quer voltar atrás, né? Ver se ele vai negar esse Cristo, esse Nazareno, sabe lá, né? E ela mesma era uma adepta de Jesus, né?
E ela, logicamente, ela estava empolgada, porque o moço era muito inteligente, era muito bom, era socialmente estava numa posição maravilhosa, então era tudo que aquela moça precisava, né? O pai morreu, o irmão estava distante, então ele era um grande companheiro que ela esperava dele, né? Uma grande ajuda na sua caminhada, né? Que era jovem. Mas o que aconteceu é que o Paulo realmente chegaram lá e trouxeram o rapaz para ser apedrejado, eles falam lapidado, né? Lapidação. E ele foi mais uma vez questionado se ele queria voltar atrás. Ele não, de maneira alguma. Jesus é o Filho de Deus, eu estou certo, e jamais eu vou voltar atrás na minha fé e tal. E, enfim, ele foi assassinado. E ela, no final, foi saber que era o irmão que ela viu depois, que ela chegou no final. Aí ruiu a vida do Paulo, né? Aí não tinha mais casamento, o relacionamento foi para o espaço, né? E aí ele ficou muito nervoso, muito revoltado. E naquela ocasião ele estava com o problema do Ananias. O Ananias era um daqueles grandes trabalhadores de Jesus, da sua seara naquele tempo. E Paulo foi em perseguição a Ananias. Aí que ele foi para Damasco, e na estrada de Damasco, Jesus apareceu para ele. Então, o que aconteceu? Ele caiu no chão, porque a luz do Cristo era muito grande e envolveu ele com muita força. Jesus perguntou: Paulo, por que me persegues, né? E Paulo, a única coisa que ele disse: Senhor, o que quer que eu faça? Ele viu logo que se tratava de uma entidade muito superior, né? Então, ali adiante ele se converteu. Aí passou a chamar Paulo no lugar de Saulo, né? Paulo de Tarso. Aí ele foi para Damasco, foi lá para a cidade, conseguiu encontrar o Ananias. O próprio Ananias já estava avisado por Jesus para curá-lo da cegueira, porque Paulo ficou cego naquela ocasião. E Ananias realmente colocou a saliva nos olhos de Paulo e tudo bem. Agora, essa relação que tem aqui com esse tema é o seguinte: Paulo justamente quando ele falou sobre essa epístola, né, porque Deus não nos tem designado para a ira, mas para a aquisição da salvação, ele estava chegando de uma das viagens, em uma daquelas regiões de Filipe, né? Ele já tinha chegado de lá, porque já tinha sido agredido, ele já tinha sido humilhado, ficou preso, né? E ele veio para esse local, né? A Tessalônia, né? Ele veio para esse local e já estava aborrecido, muito aborrecido com o que já tinha acontecido. E não foi uma vez só. Paulo foi também perseguido. Então nós queremos fazer uma analogia com as leis divinas, né? Tudo aquilo que ele fez contra aqueles cristãos do início, né, com Jesus, tudo aquilo ele sofreu também. Ele sofreu amargamente tudo aquilo que ele fez para os outros sofrerem. Aquela lei que nós falamos, que nós ativamos sempre quando fazemos ação ou reação, né? A lei de causa e efeito. Então Deus, na sua bondade, Paulo estava completamente do lado de Jesus depois da sua conversão, mas ele não fugiu ao rigor da lei divina. E todo esse sofrimento dele, ele enfrentou com muita altivez, movido pela fé, reconhecendo os seus desenganos, os seus erros que ele cometeu. Ele perseguiu, ele mandou matar, ele era um delegadão da época, né? Então ele fazia e acontecia, né? Em nome da religião. Então as pessoas que sofreram, não ficou assim também esquecido das próprias leis de Deus, que ele fez tudo o que ele fez, mas ele teve que passar por todos os períodos de desagrado e desagravo também dos outros com relação àquilo que ele fez, né? Então foi aí que ele fez essa observação. Nós vamos ler um trechinho que nós pegamos na Bíblia, só para vocês. Vamos estar aqui. Com as marcas de sangue e os vergões nos membros, produzidos pelos açoites que receberam em Filipos, Paulo e Silas, que era o seu companheiro, né,
libertados do cárcere e rogados pelos magistrados a abandonarem a cidade, refugiaram-se em Tessalônica. Isso está em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículos 22 e 24. Tessalônica, hoje Salônica, era por causa da posição que ocupava, um importante centro comercial. Paulo pensou em fazer dela um centro de radiação de apostolado. Seus habitantes eram na maioria gentios, não é? Mas não faltavam também judeus atraídos pelo comércio e pelo desejo de lucro. Paulo, de acordo com seus costumes, dirigiu-se primeiro aos seus concidadãos, aos judeus, né? Aos romanos, né? Aos gentios, que na interação divina, na intenção divina, deviam ser as primícias do Evangelho. E por 3 sábados consecutivos anunciou-lhe Jesus Cristo na sinagoga, demonstrando pelas Sagradas Escrituras que Jesus era o Messias prometido e o Filho de Deus. Está em Atos 17, 2 e 3. O fruto não proporcional ao trabalho foi escasso. Então ele trabalhou, ficou 2 meses lá, mas não produziu aquele efeito que ele gostaria, né? Mas em compensação, graças à pregação que Paulo e Silas continuaram por alguns meses, bom número de pagãos converteu-se à nova religião. Entre eles muitos prosélitos e algumas mulheres da nobreza. Os judeus mais recalcitrantes, cheios de inveja, esses são os companheiros dele, porque eles conheciam Paulo, sabiam Paulo da importância que Paulo tinha. O Paulo era um doutor da lei. Então, quando ele mudou para o lado de Jesus, ele arrumou uma porção de inimigos, principalmente entre o seu próprio povo, né? Entre os judeus. Quer dizer, que Paulo era um cidadão romano, mas ele convivia com os judeus desde a mocidade, né? Ele era de Tarso, né? Eles atiçaram os elementos mais irrequietos da plebe, ensinaram uma sedição contra Paulo e Silas, os quais por esse motivo houveram por bem abandonar a cidade. Então, todo lugar que ele ia, ele pregava o Evangelho do Cristo, ele armava a sua igrejinha lá, trabalhava em cima daquele pessoal, mostrando a necessidade que a pessoa tinha da sua renovação com relação às coisas espirituais, né? Porque eles eram enganados facilmente, porque os fariseus da época, eles tinham aquele jeito de ser, eles enganavam as pessoas, iludiam as pessoas, falavam de sonhos, eles envolviam com um monte de palavras, e as pessoas mais ignorantes aceitavam muitas vezes tudo aquilo que eles diziam. Então eles iam dominando sempre, e como a política e a religião sempre se misturavam, então eles queriam estar sempre de posse da verdade, aquela verdade que não convencia os verdadeiros cristãos. Então era um problema muito sério, por isso que eles perseguiram sempre Jesus e os cristãos, né? Sempre partiu da parte religiosa contra eles, porque os romanos, tanto faz para eles, eles queriam apenas os impostos, eles confiscavam os bens de vez em quando daquelas criaturas mais pobres, como foi o caso do Ezequiel, o Estevão, não é? Veio lá um dos administradores e faziam tudo quanto era tipo de coisas contra a lei, mas a lei era eles. Como que eles podiam reclamar lá em Roma? Eles não podiam, eles não aceitavam. Então eles eram judiados, eram espancados, torturados, assassinados e perdiam até suas propriedades. Foi o caso do Estevão, que o pai dele também morreu, eles perderam a propriedade, o Estevão sumiu daquele lugar, depois ele trocou de nome porque ele era perseguido, porque ele era um daqueles que lutavam pela causa de Jesus, e tanto é que no final acabou sendo lapidado pelo próprio futuro cunhado, digamos assim, né? Que era o doutor da lei, o Saulo de Tarso, né? Então a nova comunidade cristã, constituída sobretudo de gentios, estava, portanto, exposta a graves perseguições e perigos na fé. Paulo, depois de chegar a Bereia e Atenas, imensamente ansioso por seus caros neófitos, aqueles que estavam iniciando com ele, né? Tessalonicenses, enviou-lhes Timóteo, a fim de o sustentar e confirmar no espírito de união com Cristo. Ele, entretanto, tendo deixado Atenas, passara-se para Corinto, que devia tornar-se o principal campo do apostolado da sua segunda viagem apostólica. Aí alcançou Timóteo, já de regresso de sua missão, trazendo ao apóstolo as mais consoladoras notícias. Os cristãos afeiçoados a Paulo eram fervorosos e fortes na fé, mesmo no meio das perseguições. Havia, porém,
alguma leve nuvem, resíduos da vida pagã antecedente em questões de moral em alguns cristãos. Os cristãos mesmo, muitos deles, eles aceitavam Jesus, mas eles tinham ainda aquele defeito, aquele vício, porque eles estavam muito apegados ainda àquela religião que eles professavam, né? O judaísmo, né? Então eles confundiam, até mesmo aqueles companheiros de Jesus, eles tinham uma ideia ainda não muito certa do cristianismo, se bem que já estavam convencidos que Jesus realmente era o Messias enviado, né, por Deus. Mas eles tinham aqueles defeitos, porque eles foram criados assim, né, no meio do farisaísmo da época. Então, Paulo, não podendo, como era seu desejo, ir pessoalmente ter com seus tessalonicenses, escreveu-lhes sua primeira epístola. Ela abre condignamente o epistolário paulino e talvez seja o primeiro escrito inspirado do Novo Testamento, se é que o Evangelho de São Mateus já não estava escrito e publicado, pois coincidência surpreendente de vocabulário e de ideias encontrada entre as partes apocalípticas das epístolas. Aos Tessalonicenses, assim chamado Apocalipse, em São Mateus 24 e 25. Fazem-nos supor com razão. A carta foi escrita de Corinto, provavelmente no ano 51, ou mais tarde no início de 52, quando Timóteo encontrava com Paulo. De fato, como se infere da inscrição de Delfos, publicada em 1905, Galião, a cujo tribunal foi levado Paulo. Chegou a Corinto como procônsul da Caia, provavelmente na primavera de 52, quando Paulo já se encontrava aí havia 18 meses. Bem, então aqui é uma história do Paulo, porque esse assunto que ele faz aqui, ele fica um tanto revoltado, mas acontece que ele também reconhecia os seus desenganos. Mas nem por isso ele voltou atrás, ele continuou levando o Evangelho do Cristo em toda parte. Tanto é que ele entrou com ele em Roma, não é? Tudo que ele sofreu até a sua morte, ele não deixou de colocar as palavras do Cristo e o seu evangelho de amor, de luz, de justiça e bondade, né? Então vamos ver o que aqui já essa página é a palavra do Paulo, e mais quem analisa e faz a sua colocação a respeito, analisa o tema, é Emmanuel, né? O Emmanuel é o nosso guia, a guia do nosso Chico Xavier, e foi também quem fez a obra, passou por Chico Xavier, a obra Paulo e Estevão. Então ele era um testemunho ocular de tudo que se passou, porque mais ou menos o Emmanuel viveu até o ano 79, então ele foi contemporâneo de Paulo, contemporâneo do cristianismo nascente, praticamente, mesmo depois da partida de Jesus. Então o Emmanuel tinha uma grande experiência, né? Ele teve seus desenganos também, quem conhece a história do Emmanuel, né? Quem não conhece, é só bom ler há 2000 anos atrás. Então ali nós vamos encontrar toda a história do Emmanuel, né? Então ele diz aqui, por que não somos compreendidos? Por que motivo a solidão nos invade a existência? Por que razões a dificuldade nos cerca? Por que tanta sombra e tanta aspereza em torno de nossos passos? E a cada pergunta feita de nós para nós mesmos, segue-se comumente o desespero e a inconformação, reclamando sob os raios mortíferos da cólera as vantagens de que nos sentimos credores. Declaramos-nos decepcionados com a nossa família, desamparados por nossos amigos, incompreendidos pelos companheiros e até mesmo perseguidos por nossos irmãos. A intemperança mental carrega para o nosso íntimo os espinhos do desencanto e os desequilíbrios orgânicos inabordáveis, transformando-nos a existência num rosário de queixas preguiçosas e enfermiças. Isso, porém, acontece porque não fomos designados pelo Senhor para o despenhadeiro escuro da ira, e sim para a obra de salvação. Ninguém restaura um serviço sob as trevas da desordem. Ninguém auxilia ferindo sistematicamente pelo simples prazer de dilacerar. Ninguém abençoará as tarefas de cada dia, amaldiçoando-as ao mesmo tempo. Ninguém pode ser simultaneamente amigo e verdugo. Se tens notícia do Evangelho no mundo de tua alma, prepara-te para ajudar infinitamente. A terra é a nossa escola e a nossa oficina. A humanidade é a nossa família. Cada dia é um ensejo bendito de aprender e auxiliar. Por mais aflitiva seja a tua situação, ampara sempre,
estarás agindo no abençoado serviço de salvação a que o Senhor nos chamou. Aqui já diz tudo, né? Mas nós sabemos, quando eles falam em ira, o Evangelho do Cristo nos diz muito bem de que a bondade do homem deve ser constante com relação ao seu semelhante. Não é? Nós vimos no nosso Evangelho que as criaturas boas não podem ter raiva do outro, do seu irmão, não é? Porque Jesus diz no capítulo 9 do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, nas bem-aventuranças, que os bem-aventurados são os mansos e os pacíficos, não é? Quando ele fala em ira aqui, não é? Porque ele disse, já naquele tempo ele falava para os antigos, não matarás. Então eles não aceitavam, mas estava no 5º mandamento de Moisés, não matarás, já, né? Mas eles não consideravam muito isso. Eles achavam que a lei de Moisés era aquela dente por dente, olho por olho, né? Eles matavam os outros. Eles queriam dominar o seu vizinho, ele queria as terras do seu vizinho, eles queriam tudo. Então o egoísmo vem acompanhando a humanidade já de longa data, né? Então não matarás, está bem claro, o capítulo 5º dos 10 mandamentos, não deixa dúvida, né? E quem matar será réu no juízo, pois eu vos digo que todo que se ira contra seu irmão será réu no juízo. E o que disser a seu irmão raca será réu no conselho, e o que disser és louco merecerá a condenação do fogo do inferno. Jesus usava dos termos mais fortes, porque aquele pessoal, com palavrinhas muito suaves, eles não se tocavam muito. Precisava ser agredidos para que eles sentissem realmente o peso, né, daquilo que Jesus falava. E como Jesus demonstrava muitas vezes o seu grande poder, através daqueles chamados milagres, entre aspas, então eles viam que Jesus sabia o que fazia, o que falava, e tinha conhecimento profundo de causa. Eles respeitavam Jesus. Porque todos aqueles que acompanharam Jesus na sua peregrinação toda, durante aqueles 3 anos que nós temos conhecimento, sabem que Jesus tinha um poder imenso. Era um poder, mas era um poder emanado naturalmente da sua própria condição divina, não é? Então Jesus conhecia o fundo da alma das criaturas, não é? Ele espantava os demônios, ele cessava o fluxo de sangue daquela mulher que estava com aquele problema durante 12 anos, paralíticos ele fazia andar. Mas nós sabemos que isso tudo era um final de prova daquelas pessoas. Jesus conhecia todos eles, eles vieram para ajudar, de certa forma, Jesus no seu trabalho, no seu apostolado de amor. Então, Jesus chamava a atenção assim, porque era para provocar justamente o pensamento, a reflexão e a fé naqueles corações, não é? Porque Deus é bom. Então, eles acreditavam que os judeus acreditavam nos anjos. Eles acreditavam na reencarnação, mas como forma de ressurreição, quando nós sabemos que isso é impossível, né? A ciência já provou que as criaturas jamais podem voltar no mesmo corpo. O corpo vai embora. Então eles tinham muitas dúvidas a respeito, né? Até mesmo os doutores da lei não conheciam com profundidade esse pensamento de Jesus, e aqueles cristãos que já recebiam toda a instrução de Jesus, né? Se você quer conhecer o mundo, novo mundo, o reino de Deus, você tem que nascer de novo. E Nicodemos, o grande judeu lá, o doutor da lei, né, foi procurar Jesus para Jesus explicar para ele como ele nunca havia falar uma coisa dessa, como é que podia nascer de novo, um homem velho entrar novamente no ventre da mãe e nascer de novo. Aí Jesus dizia para ele, eu te falo das coisas da terra, você não entende, se quiser eu te falar das coisas do céu, não é? Então Jesus queria dizer que o que era do corpo é corpo, era do corpo, o que é da alma é da alma, do espírito, né? E logicamente que o corpo, as criaturas precisam nascer de novo, voltar àquela alma, mas é um outro corpo preparado, aquele espírito vir novamente em outro corpo. E eles não iam entender isso naquela época, né? Mas Jesus falava, e os seus apóstolos, aqueles que o acompanhavam, já conheciam, porque eram espíritos já preparados para ajudar Jesus, já tinham seu conhecimento. Dentro da sua simplicidade, eles conheciam muito mais do que aqueles doutores da lei. Tanto é que Jesus falava que Deus ensinou as suas leis, as suas verdades, para aquelas criaturas simples e humildes, e não para aqueles enjoados, daqueles doutores, daqueles prudentes que eles chamavam, né?
porque eles não entendiam, eles achavam que eram autossuficientes e não era um carpinteiro qualquer que veio lá do fundo, lá de Nazaré, que ia ditar normas para eles. Eles eram orgulhosos. E Jesus brigava muito, muito com eles, lá no Sinédrio, desde criança, quando Jesus passava, às vezes, nas festas deles, lá do tabernáculo, daquela coisa toda do judeu, e Jesus, eles tinham o poder da palavra, eles podiam conversar no templo lá, né? E Jesus, muitas vezes, deixava os homens muito espertos lá, com as barbas de molho, porque ele conhecia muito, já desde criança, né? Então, aqui nós vemos que a bondade, para que o homem seja realmente detentor, né, da sua paz íntima, do seu crescimento moral, ele tem que adotar esses princípios que Jesus trouxe, né? Então ele diz que por estas máximas Jesus estabeleceu como lei a doçura, a moderação, a mansuetude, a afabilidade e a paciência, uma das outras grandes virtudes, né? E por consequência condenou a violência e a cólera, até mesmo toda expressão descortês para com semelhantes, né? Porque é evidente, aquele que diz, por consequência condenou a violência. E raca entre os hebreus é uma expressão de desprezo, que significava homem reles e era pronunciado cuspindo civilado. E Jesus vai ainda mais longe, pois ameaça com fogo do inferno aquele que disser a seu irmão, és louco. Então veja bem, aqui nós vemos que as criaturas sabem que nós estamos num mundo difícil de provas e expiações, que cada um é dado segundo as suas próprias obras, né? Então, por que não somos compreendidos? Se nós vamos procurar a verdade, como Jesus dizia, que ele era o caminho, a verdade e a vida. Então a verdade é o conhecimento. Conhecendo a nossa posição no mundo, conhecendo que nós somos pequenos e somos feitos para a perfectibilidade, para atingirmos a mais alta perfeição que é possível o ser humano atingir, como espírito imortal que nós somos. Então nós sabemos que a dificuldade, por quê? Porque nós estamos num mundo de expiação e prova, onde ainda nós temos que nos alijar de todas as nossas imperfeições e acertarmos contas com os nossos defeitos, com os nossos atos menos felizes que nós, logicamente, cometemos nesta vida ou em outras vidas, né? Então, se o mundo nosso ele está sendo preparado para a regeneração, é lógico que nós sabemos que certos defeitos já não podem existir mais no ser humano e que conhecedor do Evangelho do Cristo, né? As atenuantes são feitas, são concedidas às pessoas que ignoram completamente o que acontece. Como nós já somos espíritos mais esclarecidos, então, como diz o Evangelho, muito será pedido a quem muito foi dado. Então é importante que nós, à medida que vamos aprendendo, vamos tentando nos livrar dos nossos defeitos, né? À medida que nós vamos crescendo para Deus, nós vamos tendo a conquista, então, dessas virtudes, que é muito importante. Então o homem não precisa de excessos para viver, ele precisa do suficiente. Se ele tem uma determinada fortuna em suas mãos, que foi dada por Deus, e ele muitas vezes não aceita. Ele acha que foi pela sua própria capacidade, realmente é, porque a inteligência é feita para isso, para que nós possamos ter nossas conquistas materiais também. Deus não é contra, mas o que nós temos que fazer daquilo que chega às nossas mãos, porque tudo pertence a Deus, nada é nosso. E muita gente acha que não, eu sou inteligente, eu pensei, eu fiz, mas acontece que ele é uma criatura que foi criada por Deus. Ele está no mundo de provas e expiações, hoje ele tem, amanhã ele não tem. É igual aquela passagem do celeiro, que o indivíduo tinha uma abundância de colheita e os celeiros já estavam pequenos, e ele ia destruir os celeiros, ia fazer outros maiores para colocar toda a sua colheita lá, que ele ia ficar bem a vida toda e pedir para que a alma dele gozasse toda a vontade. E à noite veio o Espírito e disse, não, amanhã você já estará em outro lugar. Então, a hora que Deus quer, Ele nos chama. Então, é para as criaturas não pensar que é a absoluta dona de tudo. Não é, né? São tudo passageiros, são depósitos que nós recebemos na vida. A própria inteligência, né? Porque as pessoas que abusam da inteligência, às vezes têm uma outra reencarnação deficiente mental, né? Nós vemos essas criaturas por aí, porque elas são desiguais a nós.
já estamos no mesmo mundo, porque às vezes nós temos saúde e nós encontramos as criaturas estropiadas, né? Com a mente completamente sem condição de coordenar seus próprios pensamentos, né? Como nós vemos criaturas mudas, criaturas surdas, criaturas aleijadas, ou criaturas que estão com a saúde perfeita, de repente viram um monte de ossos distorcidos e fica paraplégico, tetraplégico. Então a gente vê tudo acontecer nesse mundo. Então nós temos que ficar com a nossa barba de molho também, porque nós somos criaturas humanas, mas somos filhos de Deus. Se nós de repente tivermos dentro da nossa ficha kármica uma prova difícil para nós atravessarmos, suportar, nós vamos ter então o amparo do Evangelho de Jesus, de Deus, para saber que as dificuldades do mundo são próprias desse mundo de provas e expiações. Que nós poderemos passar, como Jesus disse, que ele tem muitas moradas na casa do Pai, há muitas moradas na casa de meu Pai, e está explícito que nós estamos nesse mundo, mas nós poderemos estar futuramente num mundo melhor. Enquanto isso não acontece, nós vamos, voltamos, até que nós consigamos então nos libertar das nossas dificuldades, dos nossos erros, dos nossos desenganos, das nossas ilusões, e vivemos a vida na terra, com os pés no chão, mas dando maior importância para as coisas do Espírito, que é a nossa vida real, que está do outro lado, né? E nós sabemos que os amigos espirituais estão sempre conosco, que nós nunca estamos sozinhos. Nós temos nossos amigos, temos nossos familiares, temos espíritos que já estão enobrecidos nos seus trabalhos, né, de amor, já no plano espiritual, e eles não ficam de braços cruzados. Não existe aquele céu que a criatura fica apenas olhando os anjos passar. Isso seria insuportável para qualquer um que tenha um pouco de imaginação, não é? Nós temos que saber que nós vamos ter sempre trabalho, porque o crescimento é infinito como o próprio universo, né? O pessoal está aí tentando saber como começou o universo, aí com os seus aceleradores atômicos, não sei o que estão fazendo aí. Tudo bem, a inteligência do homem, Deus deixa o homem pensar e agir como achar melhor, porque é importante, né, o conhecimento. Jesus não nega, ou Deus não quer que o homem fique simplesmente parado no tempo, ou orando, né, sempre, ou se isolando do mundo porque não quer cometer pecados, né? Nós sabemos que existem certas seitas que as pessoas ficam lá, paradas nos mosteiros, tem a hora do cafezinho, tem a hora da oração, a hora da refeição, a hora da oração. Mas essas criaturas fazem o quê então no mundo? Eles não são testados, é claro, não vão ter erros, mas não sabemos seus pensamentos, né? Sabemos que somos criados para a gente evoluir, né? O homem nunca para de pensar, o pensamento é contínuo, né? Então nós sabemos que temos que estar sempre pensando. Se a criatura não tem uma coisa útil para fazer, é perigoso, né? Perigoso pensar o que não deve e às vezes se prejudicar. Então a ação é imediata. Jesus dizia que meu pai trabalha sempre, ele falava. O pai trabalha sempre, ou meu pai trabalha sempre, e eu também. Quer dizer, o mundo é dinâmica, né? O universo é dinâmica, está sempre em expansão. Cada dia os cientistas descobrem uma nova nebulosa, nova galáxia, novos turbilhões de planetas, e eles não sabem. Então eles estão tentando, pesquisando para saber como começou o universo. Mas para nós, aqui na Terra, o Evangelho de Jesus, a certeza de que nós precisamos do nosso trabalho abençoado de cada dia, né? Que nós precisamos da nossa família com harmonia, que nós precisamos dar bons exemplos para os nossos filhos, devemos encaminhá-los na escola da vida, mas também precisamos ensinar-lhes a parte espiritual da vida, né? Saber que então eles têm a sua moral, para que eles não cometam os seus desenganos, para que ele não pegue o que não é seu, para que ele saiba respeitar, não seja agressivo com o seu irmão. Então tudo que está no Evangelho do Cristo é para nós aprendermos e colocarmos em prática. Então nós somos chamados a viver num lar, onde aquelas criaturas que estão conosco são espíritos que já nos acompanham, não se sabe desde quando, né? São espíritos que às vezes são amorosos conosco, porque nós temos grandes afinidades, e às vezes entre eles existem aqueles que nós temos certas pendências e precisamos exercitar a paciência que também está aqui, e eles conosco, porque nós não vamos nos colocar no centro da virtuosidade, porque todos nós somos iguais, né? Todos nós temos nossos defeitos, nossos erros, né?
Isso é importante a gente saber. E pedir a Deus que nos auxilie, nos ilumine o nosso pensamento, o nosso caminho, para que realmente nós saiamos dessa situação e chegamos também na situação desses espíritos bondosos que estão trabalhando em toda parte na Terra. Não é? Hoje nós temos nossas equipes médicas, são os médicos do plano espiritual que vêm nos auxiliar, que vêm auxiliar esses espíritos também, como nós, que às vezes estamos conversando, são eles que partiram do mundo com seus problemas, com as suas deficiências físicas, mas o seu corpo espiritual também está danificado, também está com problema, psicologicamente e cérebro, mente. Então, nós, todos aqueles problemas, de acordo com as nossas atitudes, nós atingimos os nossos centros de força. Às vezes há um desequilíbrio numa área, na outra. Então, os médicos especialistas que conhecem o processo dessas criaturas, quando eles já estão em condição, quando eles já conseguem receber no coração, né, sendo humildes, são mais tratados com mais rapidez, são encontrados pelos amigos espirituais e conseguem, então, tratar deles. Às vezes estão aqui conosco, nos auxiliando, né? Parentes, amigos, pessoas que nós mentalizamos nas nossas vibrações. Então, o nosso mundo é grande. Além do que nós próprios somos um grande mundo, né? Um microcosmo, mas nós somos um mundo imenso, né? Se nós formos analisar desde o nosso primeiro estágio evolutivo na matéria, nós vamos ver como é bonito, como Deus é perfeito, né? Mas nós estamos aqui conversando, o nosso tempo passou, o nosso companheiro já encostou aqui, com alma boa, né? Essa pode. Então nós vamos aguardar, se alguém quiser fazer alguma colocação, alguma pergunta, porque esse tema aqui nós vamos nos estender dentro do Evangelho, nós vamos até amanhã cedo conversando. Então eu agradeço a atenção, se vocês tiverem alguma dúvida, nós vamos ver na medida do possível que a gente pode trocar uma ideia, né? E vamos estar aqui com vocês e vamos agradecer então a oportunidade e a paciência que vocês tiveram comigo, tá? Obrigado. É sempre bom, né, passear pela Tessalônica, Filipos, né, a antiga Grécia, né? Acompanhar Paulo, essas andanças, e chegamos até aqui, né? Chegamos até aqui, estamos aqui. Chico Xavier de todas as regiões. Pois é. Eurípides Barçalão também, exatamente. Né? Pois é. Bom, meus irmãos, está aberto. Alguém quer fazer alguma pergunta para que o Jurandir possa ainda responder? Ou estão todos assim, satisfeitos com tanta informação, né? O Jurandir trouxe tanta informação que, olha, Jurandir, estão satisfeitos. Não querem mais informação. E é sempre bom também ouvir falar desse apóstolo, né, do Cristo, o Paulo, que foi assim um gigante do cristianismo, né? Então tá bom, estamos satisfeitos. Vamos fazer as nossas vibrações da noite. Lembrando que nas vibrações a gente convida os irmãos a relaxarem para liberar uma energia preciosa no plano espiritual, que é o ectoplasma, viu, gente? Que é utilizado, é colhido pelos nossos irmãos espirituais e levado onde for necessário. Então nós estamos prestando uma grande caridade, dando de nós mesmos, nossa própria energia nesses minutos aqui, tá bom? Então vamos serenando nossas mentes, vamos relaxando o nosso mental agora, relaxando o nosso corpo. Vamos nos conectando novamente com os irmãos espirituais aqui presentes, os trabalhadores de Jesus. E vamos aos pés do nosso Pai, pedir que as energias aqui geradas sejam levadas aos vários pontos do planeta onde for necessário. Pai de amor e bondade, rogamos, Pai, paz para o nosso planeta, para a nossa casa, para a nossa querida Mãe Terra. Que nós possamos levar as nossas melhores vibrações de amor e paz, envolvendo o nosso planeta uma energia salutar, para que não haja mais guerras, que cessem os conflitos, que possamos finalmente nos entendermos como irmãos que somos. Pai, te pedimos também pela nossa pátria, nosso querido Brasil, envolva nossos governantes, os nossos irmãos que estão nos comandos, nos cargos de comando, que eles sejam intuídos e amparados pela espiritualidade superior, para que caminhe sempre pelo caminho da solidariedade, do progresso. Pai, pedimos que envolva os nossos irmãos necessitados de toda ordem em nossa casa de expiação e provas, que sejam intuídos, sejam animados pela tua luz e pela tua lembrança, que Jesus, teu Filho amado,
seja nos corações de todos os necessitados, dando ânimo para conseguirem prosseguir na caminhada. Pai, pedimos e vibramos também para os nossos irmãos no plano espiritual que nos assistem, os nossos amigos espirituais que estão conosco na nossa caminhada, e aos nossos irmãos anônimos que aqui acorrem para pedir auxílio para as suas angústias, bem como para aqueles que ainda se demoram no umbral, nas trevas, no vale dos suicidas. Pedimos, Pai, pelos nossos inimigos, aqueles que não nos entendem e por isso nos perseguem e nos caluniam, que eles também sejam amparados pela Tua luz e pelo Teu amor. Pedimos pela nossa casa, para que ela continue sendo esse santuário de paz e de luz, onde nos refazemos, Pai. E por fim, queremos vibrar por todos nós, rogando a Jesus, o nosso Mestre, que nos fortaleça sempre através do seu Evangelho de luz, para as lutas redentoras que ainda temos que realizar. Que assim seja. E assim, agradecido aos irmãos que nos deram sustentação no nosso trabalho de hoje, a Jesus, o nosso Mestre, e a Deus, nosso Pai, agradecemos por mais essa oportunidade, Pai, e que ela seja renovada, para que possamos estar aqui mais uma vez, ouvindo os conselhos e aprendendo com o Mestre Jesus. Que assim seja. Então agora vamos aos passes, permaneçam tranquilos e serenos, ainda absorvendo as energias novas do ambiente, para que os passes possam surtir os efeitos nos corpos espirituais.